Fala galera, beleza? Então, vamos continuar com o desenvolvimento da nossa aplicação e hoje eu quero falar sobre essa funcionalidade que estava faltando no aplicativo, né? Que é a parte de estatísticas. Eu vou mostrar para vocês aqui de forma geral, né? Mas também mostrando aqui os detalhes, como essa funcionalidade foi implementada, quais foram as dificuldades que eu encontrei e os desafios, né? Que foram se apresentando ao longo desse desenvolvimento. Então a proposta dessa tela, ela é simples, né? Basicamente você vai ter aqui um filtro, né? Com base no período em que essas transações foram realizadas, né? Então é sempre no dia atual, ou seja, hoje, na semana atual, no mês atual e no ano atual, né? E a ideia é que ele vá mostrar uma digamos, um acúmulo, não vou dizer que é um acúmulo, mas um cálculo baseado na quantidade de transações, né? Então, se a gente tem aqui no ano, a cada mês a gente vai ter um valor, né? Um total de transações no mês, né? Então, vai ter aqui como se fosse um saldo daquele mês. A mesma questão a gente define aqui com base na semana, quanto que ficou por semana daquele período de transações e vai ter as transações realizadas durante aquele período. Você vai ter a opção de fazer a ordenação aqui, né, das transações. Como eu coloquei aqui Top Transactions, eu pensei de colocar as primeiras 3. Mas assim, faz mais sentido agora para mim que tenham todas essas transações por período, né? É semelhante à funcionalidade da carteira, em que você tem, né, o histórico das transações realizadas. Porém, essa das estatísticas é mais relacionada ao período atual, né? Eu pensei que no futuro a gente poderia atualizar essas estatísticas, essa tela, para ter mais dados, né? Que a gente teria, teoricamente, todas essas transações de todos os períodos, então a gente poderia filtrar, colocar um filtro mais específico, né? Selecionar o ano ou selecionar uma informação específica, adicionar mais gráficos aqui, por exemplo, por tipo, né, por categoria, e aí você veria semelhante aqui ao que a gente tem, por exemplo, no aplicativo da Organize, né, que é a Organize ou Organize, não sei como seria o nome, mas ele teria exatamente essa funcionalidade de estatísticas, né, em que você consegue visualizar com muita riqueza de detalhes essas opções, né? Essa parte aqui de relatórios, enfim, eu acho bem legal isso. Quando a gente tem uma quantidade de dados, a gente consegue mostrar de uma forma mais amigável, né, para o usuário essas informações, né? Então, beleza. Agora que a gente já sabe mais ou menos como essa funcionalidade funciona, vamos ver a implementação dela, né? Então, eu criei uma feature, né? No mesmo padrão que a gente tinha antes. Então, vocês vão ver que daqui para frente é muito... A proposta do aplicativo, ela tá muito bem definida já, né? Então, a gente já tem as nossas features seccionadas aqui, né? Definidas, separadinhas. A gente tem o nosso padrão aqui de controller, state e a page. Na page, né? Essa parte da tela, eu utilizei um pacote chamado FL Charts. Então a gente primeiro instala, né, essa dependência, a fim de a gente reduzir um pouco a complexidade do desenvolvimento de gráficos, né? Porque o que eu tinha pensado inicialmente? Que eu ia utilizar aquele Chart Flutter, que é um pacote muito, muito completo, que foi desenvolvido na época pela própria equipe, né, do Google. Pela equipe não, né, mas era um repositório mantido pelo Google até então, né, e tinha muita coisa mesmo, muito detalhe, ele era muito próximo ali do low level, né. E aí a gente conseguia manipular ele de diferentes maneiras. Só que chegou um ponto em que ele foi descontinuado. Então tinha necessidade de fazer, né, ou criar um novo pacote. E aí surgiu na época também
esse FL-Chart. Eu não tenho certeza agora se ele é uma ramificação ou se ele foi feito na época como uma proposta semelhante ao Charts-Flutter, tá? Não lembro desse detalhe. O fato é que esse projeto ele foi descontinuado do Google e a comunidade acabou pegando ele para fazer. Surgiu então, ó, nesse caso aqui até ele é sugerido, né, como uma solução. E aí surgiu a necessidade da própria comunidade de continuar, né? Então teve esse Community Charts Flutter, que nada mais é do que uma revisão, né, do código desse original, para adaptar ele para, sei lá, no safety ou algo nesse sentido, para deixar ele mais atualizado, né? Então tem essa opção também. Ele não tem tantas mudanças, ele é realmente só uma atualização do projeto e ele é pouco utilizado, digamos assim. Tem algumas issues aqui, tem uns pull requests, mas ele não é tão conhecido. Então ficou mesmo a cargo de utilizar esse FL Charts, que ele é bem mais atualizado e a manutenção dele é mais recente, tem bastante coisa ali no repositório e fica aqui também como sugestão para utilização, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem na realidade, mas aqui foi o que eu utilizei, tá? Tem bastante exemplos aqui. E foi com base nesses exemplos, né, especificamente nesse sample 2 aqui, que eu fiz o nosso gráfico, né, que é esse gráfico aqui. Então ele tem aqui um source code, né, que a gente pode usar como referência para entender mais ou menos o funcionamento dele, quais são as propriedades que ele utiliza, quais são as variáveis, né, que a gente precisa passar para ele e tudo mais. Então, voltando aqui agora para o nosso caso, a gente tem a instanciação desse objeto, né, do tipo line charts, se eu não me engano, é o line chart, e ele tem um line chart data, além de outras funcionalidades aqui que a gente vai adicionando. Então, foi muito por tentativa e erro, né? Obviamente eu vi aqui na documentação do FLChart como funciona, olhei algumas coisas, anotações aqui relacionadas à parte de documentação específica, né? Essa não, API Reference, em que a gente consegue ver os detalhes das classes, quais são os métodos, né? E as funções que ela possui. Então é mais ou menos por aqui que eu particularmente estudo, né? Quando a gente vem a tentar entender alguma coisa nova, olha na documentação que na maioria das vezes as coisas estão bem detalhadas lá. Na dúvida, ainda, né? Se tiver na dúvida, dá uma olhada nos exemplos, dá uma olhada até mesmo nos pull requests, nas issues, que a maioria das vezes você consegue entender por lá, né? Principalmente por causa dos exemplos. Eu particularmente fiz por causa dos exemplos aqui, e caso eu tivesse alguma dúvida específica, eu ia olhar lá na documentação, porque a documentação também ela está disponível aqui, ó. Quando você passa o mouse na classe, mostra aqui as propriedades que ela faz. E foi nesse sentido aqui que eu consegui fazer algo parecido com a proposta lá do Figma, né? Para quem não viu, ou para quem não todos os vídeos eles têm na descrição o link do Figma que é utilizado como referência para esse projeto. Então é esse Figma bem aqui. E esse gráfico ele tá aqui, ó. Então vocês vão ver que ele é parecido, eu diria, com o que tem lá. Eu acredito que a única diferença é que ele tem meio que esse scroll aqui, mas eu não vou implementar esse scroll. Eu não saberia dizer se faz sentido a gente ter um scroll nesse gráfico aqui, porque a gente consegue acomodar os meses, né? A gente pode inclusive reduzir essa quantidade aqui de meses que estão aparecendo nessa tela, até mesmo para efeito de usabilidade, né? De visual aqui do gráfico, para não ficar muito acumulado, né? Algo semelhante ao que eu fiz aqui no gráfico diário, em que tem horário, né? E um espaço de 4 horas, 4, 8, 12, 16, 20, 23. Teria algo semelhante aqui no período mensal ou no anual. Então ficaria, sei lá, 3 em 3 meses, algo nesse sentido. Então essa seria a ideia.
Pois bem, agora que a gente viu essa parte mais da tela, né, na parte dos widgets, a gente tem que ver como os dados desses widgets eles são consumidos, né? Então vocês vão ver aqui que eu tive que criar o Stat Controller e é aqui que o bicho pega. A maior parte, eu diria que 80% dessa classe, desse controller, eu fiz com o auxílio do ChatGPT, tá? Porque tinha alguns conceitos que eu ainda não tinha entendido, e aí eu fui explicando, né, pro prompt, e ele foi retornando algumas coisas interessantes no sentido de explicar qual que é a ideia por trás de um gráfico, quais são as principais informações que são utilizadas nele. Mas o ponto principal, que eu diria, foi justamente nesse exemplo que tem na documentação do FLChart, que ele mostra aqui quais são os dados, né, que ele utiliza para essa população, digamos assim, do gráfico, certo? Então a gente tem aqui nesse source code, a gente tem exatamente o que ele usa como os dados de referência, né? Por exemplo, esse caso aqui ele está fazendo uma digamos, uma comutação com base em um valor, ele está retornando, por exemplo, a informação que vai ser mostrada no mapa, no gráfico. Então eu fiz algo semelhante para fazer aquelas informações lá do dia, mês, ano, enfim. Aqui vocês vão ver que ele criou uma função, né? Ele tem uma função para mostrar as informações. Então eu particularmente não fiz essas funções, eu coloquei isso tudo no controller. Eu digo funções no sentido daquele que colocou tudo na página, né? Então eu fui jogando essas funções todas lá para dentro do controller. Vocês vão ver aqui que tem esse conceito de spot, FL spot, que são justamente pontos x e y do gráfico, por exemplo. Então esse FL spot aqui eu joguei lá para o controller também. Eu fazia baseado com as informações que vinham das transações, eu populava essas informações aqui do FL spot, que é como se fosse o ponto aqui esse ponto cartesiano x e y, certo? Então todas essas informações são baseadas nos dados que vêm lá da API de transações. Então se vocês observarem aqui a função principal, inclusive eu acredito que seja uma das poucas funções que são públicas nesse controller, é a Get Transactions by Period, que é a mesma que a gente utilizou na outra funcionalidade, né? Então tá aqui, ó, a parte de repository é a mesma funcionalidade que a gente usou na atualização da carteira aqui e da transação, da Transaction List View, né? Então a gente passa um período. Eu tive que criar aqui, para esse efeito, né, de saber esse período, eu tive que criar um enum. Então tem esse Starts Period aqui, Stats Period, que é baseado no dia, mês e ano. Vocês vão ver que essa informação do período ela é utilizada para popular essa tab bar, né? Então tem lá um mapeamento dessas informações. Ela é utilizada como base para eu fazer um switch case, né? Então vocês vão ver aqui que o Get Transactions by Period recebe esse período. E aí, com base nesse período, eu faço aqui uma validação de start e end, né? Início e fim de período. E aí, com base nesse tipo aqui, ó, no day, week, ele é feito uma definição de início e fim, ok? Vocês vão ver que está aqui essa informação. Então, tem o start and end. E no final eu faço uma chamada justamente para o repository com esses dados de início e fim de período, tá? Pelo fato de eu estar utilizando o gráfico diário, eu tive que passar não apenas mais o dia, mês e ano das transações. Então, eu atualizei aqui no repository a forma como essas datas são chamadas. Antes elas estavam assim. Dia, mês e ano, ou ano, mês e dia. Agora elas estão com aquele padrão do que a gente até mesmo envia e recebe da API, né? Que é o ISO 8601, ok? Uma string, né? E eu consigo pegar todos os detalhes, inclusive os microsegundos dessa transação, né? Para eu fazer justamente esse cálculo baseado no horário em que ela foi criada, né? Digamos assim. Então, nesse caso aqui,
Tudo gira em torno desse conceito de período, tá? Então, se eu seleciono o week, eu faço esse cálculo, chamo a função de pegar transações pelo date e ele joga aqui nessa transação, ou nessa transaction view. É a mesma transaction, tá? Se eu deletar uma informação daqui, ele vai modificar o gráfico porque ele já está reativo, né? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, a adição de uma nova transação, essa transação, uma vez que ela for chamada ou que ela for integrada, né, no banco de dados e chamada aqui pelo controller, em qualquer lugar que ele esteja, ela vai atualizar esse gráfico, beleza? A outra função que tem aqui é essa de sort, em que eu faço justamente uma organização, né? Ordenação baseada no valor dessa transação. Então, se eu clicar aqui, ele mostra do menor para o maior. E se clicar de novo, ele mostra do maior para o menor. E é feito com base nesse carinha aqui. É basicamente um notifier, né? Para você chamar a atualização do estado, ok? O restante das funções, elas são específicas para essa parte aqui de configuração do gráfico, né? Por exemplo, getValueSpot, ele é justamente uma função que vai pegar com base no período. Ele é definido aqui uma variável, né, do tipo inteiro outra booleano. Percebam que essa aqui ela é uma variável do tipo função que recebe inteiro e transaction model e retorna um booleano. Esse é o tipo dessa transação. Essa é a assinatura dela, tá? Dessa função. E aí, com base no período que vem lá de cima, né, definido no meu controller, eu faço aqui a verificação baseada nesse período e eu atribuo valor. O grouping count recebe horas em dias. Se vocês forem ver, ele é uma constante que foi criada aqui na área de constantes. Na verdade é um getter, né? Mas é para pegar uma informação constante. E com base nessa informação eu atribuo aqui. E esse group by hour, vocês vão ver que eu estou fazendo tier off, né? Que é a redução por causa da assinatura, que é a mesma. Então, pelo fato de ser a mesma assinatura, eu não preciso repetir, né, toda a informação da função. Eu posso só chamar pelo nome dela, porque ela teoricamente é do mesmo tipo e mesma assinatura dessa variável aqui em cima, tá? Então, essa função é atribuída para essa variável. E quando é que eu chamo essa variável? Nessa função aqui, que é a GenerateTransactionByGrouping. Então, vocês vão ver que ela recebe por parâmetro um inteiro e aquela função, né, que retorna um booleano. Então, é a variável que é sendo passada. E o que ela vai fazer lá naquela função, nessa GenerateTransaction? Vocês vão ver aqui, ó, que ela é utilizada, certo? Ela é utilizada aqui, nesse caso ela entra como parâmetro de entrada, né? E ela é utilizada para fazer a atualização desse ValueSpot aqui, ó. Então eu tenho aqui uma variável local, um for que faz a parte de verificação, né, de agrupamento com base nos valores das transações. E aqui eu adiciono nessa lista local e no final eu atribuo essa lista para essa variável aqui, ó. É essa variável que depois se torna o que será buscado, né, o ValueSpot, que é passado lá nos dados do widget do gráfico. Então tá aqui, ó. O spots é, na verdade, aquele valor que vai ser populado com base naquela lógica, uma vez que eu faço a chamada lá das transações. Então toda vez que eu chamar aquela função de buscar as transações, eu vou estar fazendo todo esse procedimento de atualização, por isso que ele é reativo, né? Por isso que esse gráfico se torna reativo. Nossa, cara, é muito complexo, por que eu tô vendo isso e como que eu vou fazer isso? Tudo se resume... Assim, eu não sabia fazer isso, tá, pessoal? Quando eu comecei a fazer, eu não entendia nada de gráfico. Então, foi só a partir do estudo daquela documentação, do estudo dos exemplos, da pesquisa sobre o assunto, que eu fui compreendendo os conceitos. Na parte de criação das funções, é aí que entram justamente as inteligências artificiais da vida para resolver problemas muito complexos que a gente demoraria muito tempo para resolver. Então, o que eu faço geralmente? Eu explico o prompt
pro prompt, né? E ele me explica de volta o que eu tô fazendo, para eu poder entender o que eu tô fazendo. E depois de entender o que eu tô fazendo, é que eu parto pro princípio de escrever código. Que daí, às vezes, eu próprio escrevo e às vezes eu peço ajuda, né? Para ele me explicar com detalhamento, passo a passo e tudo mais. Então, tem meio que esse processo de aprendizado, né? Entre eu não saber nada, buscar pelas coisas que são fundamentais sobre aquele conceito e aí depois colocar no prompt de IA para ele me explicar detalhadamente como aquilo vai ser aplicado em código. Então tem esse ponto que eu acredito que é valioso no processo de aprendizagem, de a gente realmente estudar o que a gente está fazendo, ver os detalhes e depois a gente vai lá e meio que implementa o código, porque o código ele vai ser a parte mais rápida de todas, sabe? Porque a gente vai, de fato, tá pegando aquilo que a gente compreendeu e aplicando em linguagem de programação. Agora, o mais importante é a gente conseguir compreender o que a gente está fazendo, porque senão a gente só vai estar repetindo o código de prompt. A gente não vai saber explicar exatamente o que o where faz. Por exemplo, nesse caso aqui, né? O where, nesse contexto, ele basicamente vai fazer uma verificação e no final ele vai fazer uma verificação booleana, né? E o que ele está chamando aqui? Ó? Aquela função que está vindo com um parâmetro. E aí, o que ele vai retornar aqui? Justamente um booleano. E aí, com base nesse booleano, ele vai adicionar numa lista. Que lista é essa? Justamente essa lista bem aqui, que vai ser usada no final para eu fazer um fold. E o que é esse fold? Resumidamente falando, é uma função que vai somar. Nesse caso aqui, né? Ela começa com o valor 0 e ela vai pegar o valor anterior e o valor atual. Na verdade, um valor específico, nesse caso é double, e um objeto, qualquer que seja, que nesse caso é do tipo transaction, e eu vou pegar o valor que era o anterior, teoricamente era 0, e eu vou somar com o valor atual. Ele vai percorrer essa lista e vai meio que somar todas essas informações. No final das contas, eu vou adicionar aqui nesse spot, nessa lista de FL spot, que é basicamente uma lista de um objeto específico que vai aplicar ali no gráfico o ponto X e o ponto Y, tá vendo? Então aqui, ó, onde que é o ponto X desse gráfico? No eixo X, e onde é o ponto Y? No eixo Y. Então no final ele vai jogar aqui, ó, essa informação baseada no valor da transação, que seria esse somatório de transações, ok? Então essa é uma forma de aprendizado que eu acredito que é muito interessante, porque a gente vai aprendendo gradativamente, né? E por fim tem essas funções aqui de agrupamento, né, que são utilizadas aqui nessa seleção de período, né? O group by hour, por exemplo, ele vai pegar o índice e o modelo do que você está trabalhando e ele vai basicamente comparar, né, se é realmente igual, né, aquele momento que você está trabalhando da transação com o momento que você está utilizando, ou o período que você está utilizando aqui do gráfico, tá? Então ele vai comparar, nesse caso, agrupamento por hora no gráfico diário, agrupamento de dias no gráfico semanal, agrupamento semanal no gráfico mensal e agrupamento mensal no gráfico anual. Resumidamente falando, é isso que está acontecendo aqui, tá? Agora, qual que é a minha proposta, né, para você? Justamente partir desse princípio de que você não sabe nada e ir construindo aos poucos esse conhecimento. Eu, basicamente, nesse vídeo, falei do processo que eu fiz para pegar um requisito, né? Ó, preciso de uma tela que faça isso. E eu vou aplicando os conceitos a partir disso em código. Então, a gente já tem o nosso padrão, isso aqui já resolve a nossa vida metade do tempo. 50% do tempo já foi só nesse padrão aqui de controller. A definição das variáveis, isso aqui tudo é valor inicial, tá? Então, essa parte aqui a gente acaba deixando de forma meio que automatizada, né? Aquele intervalo que eu falei, ó, que é esse período aqui, então tem esses intervalos aqui, ó. No caso, o intervalo baseado no período, ele é definido por esses valores aqui, ó. Então, se eu coloquei 4, é porque ele vai colocar de 4 em 4, tá? Período unitário, ele vai fazer de 1 em 1, né? Então ele é baseado nesse valor.
Esse intervalo é utilizado lá no gráfico também, né? Uma propriedade chamada intervalo, que vai fazer isso. Outra informação que é interessante também é esse valor mínimo e valor máximo, tá? Tanto do eixo X quanto do eixo Y. Então, se vocês forem ver, ele é utilizado também lá no gráfico. Ele vai mostrar que ele diz o que é, né? O mínimo e máximo. É justamente essa informação aqui, ó. O mínimo e o máximo. Então, para esse gráfico todo o tempo estar dentro desse escopo, né, desse tamanho, ele tem que ter o valor mínimo e o valor máximo. Vocês vão ver que nem sempre o que é o mínimo é o zero. Então, esse mínimo e máximo é baseado justamente no valor das transações, tá? Então, geralmente está oscilando entre mínimo e máximo. Se você tem um valor muito alto, mínimo, e um valor muito alto, máximo, o zero vai ficar mais ou menos aqui no meio, ó. Ele não é daquela forma que a gente pensa que seria o zero aqui, ele ia oscilar. Como ele é um gráfico que possui valores que podem ser negativos, então faz mais sentido que o zero seja variável, né? A posição do índice zero aqui. Então fica nesse meio termo aqui, tá? É sempre baseado no valor mínimo e máximo. Vocês vão ver aqui, ó, que nesse caso o valor mínimo é zero, porque não tem nenhum valor negativo. Então só vai aparecer o valor máximo aqui, ó. Fechou? Então com isso a gente meio que aborda todos as propostas, né, aqui das variáveis e das funções. Acho que não falei dessa aqui, né? Mas falei sim. O que eu não falei foi aqui, ó. Nesse caso aqui, ele é só um switch case para pegar o valor do dia, né, da semana. Mesma coisa se aplica para o caso do mês. É utilizado na parte de visual aqui, né, em que eu tenho que, por exemplo, criar um widget que vai ser mostrado aqui nos títulos, né? Então aqui, os títulos aqui de baixo, né? 0, 4, 8 são esses valores aqui, ó. E é tudo baseado nesse período. Então tudo gira em torno desse conceito do período de tempo, das transações que eu estou utilizando em relação a esse período e dos cálculos que são feitos em cima desses valores. Fechou? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior, né? Mas dessa vez eu não vou gravar, porque a gente já viu isso na funcionalidade de perfil. E acredito que de uma mudança que eu tinha feito, acho que eu não falei, mas uma mudança que eu fiz foi justamente de criar ou de aplicar o sync na hora de fazer o logout. Então antes não estava fazendo, né? Tudo que eu modificava, ele não estava salvando. Agora ele tá. Então tem aqui esse log que ele mostra o que ele está fazendo antes de sair do aplicativo. Uma vez que ele saiu, aí ele sincroniza com o remoto e quando eu fizer o login novamente, ele já vai estar atualizado. Beleza? Então tem todas essas informações aqui no Git log, né? Nos commits que foram feitos aqui dessa funcionalidade. Fechou? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo para falar um pouco mais sobre essa aplicação. Beleza? Até!